O meu caminho foi de milagre, caminho de milagres. Aos 9 anos, eu creio que eu tinha 9 anos, eu não lembro. Muitas coisas que me aconteceram, eu não lembro, eu era muito pequena. São coisas que o Espírito Santo me recorda. Ele vai me lembrando do que ele fez na minha vida. E uma vez, quando eu era pequena, eu creio que eu tinha 8, 9 anos, eu não lembro quantos anos eu tinha, eu já morava na colônia, no sítio. E eu morava no Travessão dos Baianos, o meu irmão morava no Travessão da Cachoeira. Quem mora em Rurópolis sabe desses dois travessões. O meu irmão morava no Travessão da Cachoeira e eu morava no Travessão dos Baianos. Ficava muito longe. Só quem conhece sabe que é muito longe. E eu com a minha irmã fomos visitar o meu irmão. E já tínhamos saído do Travessão dos Baianos e para ir para casa do meu irmão a gente cortava pela mata. Digamos que sejam duas avenidas aqui, né? Travessão dos Baianos, Travessão da Cachoeira. E no meio é mata. Não sei se até hoje é mata, creio que é, mas antigamente era mata no meio. E para chegar nesse outro lugar, eu morava no Travessão dos Baianos, para passar para outro travessão, era muita mata e muito longe. E eu era pequena, não conhecia o caminho. A minha irmã mais velha, já adulta já, ia conhecer o caminho, mas eu era pequena e não sabia, né? Então, em um momento, eu me distraí. Eu não sei o que aconteceu, eu não lembro o que aconteceu, eu era muito pequena. Quando eu dei por mim, a minha irmã tinha sumido no meio da mata. Eu me vi ali no meio da mata, sozinha, criança. E eu não sei para onde a minha irmã foi. Eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, eu gritei tanto, eu me desesperei. E eu olhava para um lado e para o outro, não sabia para onde ir. E a minha irmã tinha sumido. E então eu fiquei assim, eu fui andando. Creio que o Espírito Santo estava me dando direção. Eu fiquei sozinha ali, creio que estava eu e o Espírito Santo. E ele foi me levando. Ele foi me levando. Tinha vários caminhos, vários lugares, mas ele foi me levando por um caminho. Foi me levando pelo aquele caminho, desesperada ali. Não sabia o que nem que ia acontecer comigo. Tinha onça, bichos peçonhentos, no meio da mata, gente. Uma criança sozinha. Eu fico pensando que a minha irmã em nenhum momento ela voltou para me procurar, em nenhum momento ela me ouviu, em nenhum momento ela quis saber de mim. Eu fico lendo a história de José. Jogaram José no poço e disseram para o pai dele que ele tinha sido estraçalhado por uma fera. E eu me lembro, né, que eu fui deixada no meio da mata. Poderia ter sido estraçalhada por uma fera, por uma onça, sim, naquele dia. Eu era a menor da família, uma das menores da família. E ali eu vejo que a minha irmã não voltou para me procurar. Eu gritei tanto e ela não me ouviu. Ela não me ouviu. Por acaso ela me deixou lá no mato, não me ouviu e foi embora. E eu fui andando, fui andando, fui andando. Ali eu só orava, ali eu só orava. Ali era, digamos que ali era a minha morte. Ali era a minha morte. Eu morrer. E fui andando, 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 sendo direcionada pelo Espírito Santo, creio eu. E saí numa estrada. Quando eu saí nessa estrada, parecia que as orações que eu fiz naquela mata, naquele caminho, foram todas respondidas naquela estrada. Quando eu cheguei naquela estrada, chegou um carro, passou um carro por mim. E o meu medo é que a minha mãe me ensinou que a gente não podia pegar carona. Ela sempre ensinou para nós nunca pegar carona, porque eram sequestradores. Mas ali era morrer e morrer, né? Aí o carro parou. E eu desesperada, pequena, mulher, tão bonitinha, tão fofinha, que o povo dizia, né? Ali todo mundo queria fazer o mal.
Aí aquele homem parou e perguntou o que eu estava fazendo sozinha naquela estrada. E eu disse, eu estou perdida. A minha irmã me deixou. Eu estava com a minha irmã e ela me deixou. Eu vim para casa do meu irmão. Ele mora no Travessão da Cachoeira. Aí eu falei o nome do meu irmão. É Edilson. E o homem disse, eu conheço Edilson. É teu irmão? Eu disse, é meu irmão. Eu estava indo para lá com a minha irmã, só que ela me deixou para trás. Eu me perdi. O homem me colocou no carro e me levou para casa do meu irmão. Pasmem vocês, ninguém sentiu minha falta. Ninguém estava preocupado comigo, não. Quando eu cheguei lá, é como José. Incomodava, eu creio. Cheguei na casa deles, ninguém ligou para mim. É como se, poxa, o plano deu errado. O plano não deu certo, nem foi estraçalhado por uma onça, né? Mas eu não guardo essa história com mágoa, eu não tenho mágoa da minha irmã. Eu creio que hoje ela nem se lembra dessa história. Eu acho que ela não se lembra. Talvez ela se lembre se eu recordar ela, mas eu nunca quis recordar ela disso. Eu nunca quis tocar nessa ferida e dizer, irmã, por que tu me deixou naquela mata? Tu fez de propósito? Porque assim, a verdade dói mais quando você ouve da boca da pessoa. Porque eu sei o que aconteceu, Deus me conta. Tá na história de José. José foi jogado para morrer dentro daquela cova. Eu fui jogada naquela mata para morrer. Mas eu não morri. José não morreu. Então, para que lembrar disso? Eu não perguntei para minha irmã até hoje. Eu perdoei. Deixei para lá. Não sei se ela se lembra disso. Talvez um dia vai lembrar. Mas eu resolvi perdoar. Como sempre meus irmãos me fizeram coisas ruins, eu sempre perdoei. Como José, eu sempre perdoei meus irmãos. Tentaram matar José. Os seus irmãos tentaram matar José. Mas José foi que alimentou a sua família, foi ele que salvou a sua família. E se eu sou um José que me jogaram na mata para morrer, eu que vou salvar a minha família. Era para isso que Deus me escolheu, para perdoar. Então, o milagre que Jesus fez na minha vida aos 9 anos, um dos maiores milagres do perdão, ele me deu livramento e me ensinou a perdoar a minha irmã, me ensinou a perdoar. Aos 9 anos aconteceu esse milagre na minha vida. Um milagre que Deus me deu livramento e me ensinou a perdoar.